Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Apocalipse capítulo 1, verso 8, Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. A gente continua na mensagem, aquela linda mensagem que a gente poderia qualificá-la de uma mensagem informativa, pregada por Pedro no dia do Pentecostes. Informativa porque foi o dia do derramar do Espírito Santo e o povo não estava entendendo os fenômenos ali manifestados. Foi quando Pedro se levantou e começou a falar ao povo e a gente já viu o resultado. O resultado fantástico. O povo foi tocado pelo Espírito de Deus. Eles sentiram aquele forte quebrantamento do Espírito lá no íntimo, nos seus corações. Você que já conhece o toque de Deus, sabe o que acontece quando Deus toca em nosso íntimo. E eles, tocados pelo Senhor, fizeram aquela pergunta aos apóstolos: que faremos, irmãos? O que todos nós deveríamos fazer quando recebemos uma ação de Deus nas nossas vidas, quer ouvindo uma pregação, quer ouvindo um ensino, quer estudando a palavra de Deus no seio de nossos lares. Nós deveríamos sempre perguntar. Quando não podemos perguntar ao nosso líder, aquele que é o nosso sacerdote, no sentido do ensino, porque você sabe que na nova aliança, todos nós somos sacerdotes de Deus. E então, nós deveríamos sempre que isto acontece, e nós não entendemos, deveríamos ter a hombridade, aliás, seria melhor dizer a humildade de fazer esse tipo de pergunta que este povo fez. Que faremos, irmãos? Porque não adianta nada ser tocado por Deus e continuar no erro, continuar confusos, continuar sem direção espiritual. Eles foram diferentes. Perguntaram: que faremos, irmãos? E a resposta foi clara, precisa: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de vossos pecados. Bem, a gente começou daqui fazer aquela comparação que aqueles que estão seguindo-nos em nosso canal sabem que a gente está fazendo aquela comparação entre Mateus 28, 19, batizando em nome do Pai e do Filho
e do Espírito Santo, e a palavra aqui de Pedro ao povo que estava na reunião pentecostal. Nestas lições, a gente já aprendeu coisas novas, magníficas, e vamos continuar aprendendo. Afinal, é comum a gente ouvir, existem pessoas que elas comparam, elas leem e comparam os dois textos. E, pelo fato de que ela já está habituada com aquele velho ensino, embora herético, do batismo em nome da Trindade, aí elas descobrem que o batismo apostólico é em nome de Jesus Cristo. Aí elas dizem, tudo é a mesma coisa. Tanto faz, contanto que a gente seja batizado. Tanto faz um como o outro, acaba sendo a mesma coisa. Esse é um descaso à palavra de Deus. E a gente vai ver que não é a mesma coisa. Mas, afinal de contas, alguém pode perguntar também, por que querer estudar tanto isso? Afinal, qual é a importância do batismo em nome de Jesus Cristo? Se você soubesse, o dia que você descobrir, no sentido bíblico, qual é o valor espiritual do batismo em nome de Jesus Cristo, você não vai dizer mais que é a mesma coisa. Para começar, a gente já viu que Pai não é nome, Pai não é nome, Filho não é nome e Espírito Santo não é nome. São títulos de Deus, são modos da manifestação de Deus. Então, não é a mesma coisa ser invocado sobre o batizando, ser invocado títulos. Não é a mesma coisa de invocar o nome de Deus. Eu gosto de fazer aquela comparação que é simples, inteligível. Digamos, você tem a sua conta bancária e tem lá um saldo relativamente forte e você compra alguma coisa e você vai pagar com um cheque da sua conta. E então, o credor está aí esperando, você preenche o cheque e lá embaixo, no lugar da assinatura, você, ao invés de assinar, você coloca o seu título profissional. Digamos que você seja um professor, você escreve lá, professor, ao invés de assinar o seu nome. Ou, digamos que você é um agricultor, você escreve agricultor. E assim sucessivamente. Olha, o seu cheque vai chegar lá no banco e ele vai ser devolvido
devolvido por qual razão? Por qual alínea? Por falta de assinatura. Não tem o seu nome. É o seu nome que vai valer tudo. Não importa a quantia que você tem, você perde o crédito pelo fato de que não está o seu nome, é autorização de pagamento, não é o seu título. Note a diferença. No batismo, não diga que em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E em nome de Jesus Cristo é a mesma coisa. Não. Títulos são títulos. Nome é a nossa identificação. No caso propriamente dito do batismo, em nome de Jesus Cristo, significa para dentro do Senhor Jesus Cristo. Esse termo, em Cristo ou em Jesus Cristo, é repetido no Novo Testamento uma série de vezes. Só vou dar um exemplo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Palavra magnífica do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5:17. Mas o que significa estar em Cristo? Significa estar dentro. Você foi incluído na pessoa de Cristo quando foi declarado sobre você: eu te batizo em nome de Jesus Cristo. E não para aí. Aí vem aquele significado que aparece, aqueles significados que aparecem em Romanos 6, 3 e 4. Que nós fomos batizados na morte de Jesus, que nós fomos ressuscitados em Cristo. Enfim, a gente se torna um com Jesus. Aleluia! É magnífico esse tema. A gente não está apenas ocupando o seu tempo, apenas fazendo um questionamento, mas falando de coisas profundas da nossa vida espiritual. Isto não é apenas conforme alguém diz: isso é um ritualismo, não passa de uma liturgia. Não, não é ritualismo, é fundamento sólido estar em Cristo. Ser batizado em nome de Jesus significa ser incluído na pessoa de Jesus. A gente vai parar por aqui, mas continuaremos mostrando a importância do batismo em nome de Jesus. Fiquem na bênção e na graça do Senhor.